Olá, seguidoras e seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Gente, hoje eu venho trazer um assunto para vocês que dá início a uma nova série. Esta série será totalmente destinada àquele ou àquela que pretende fazer o mestrado em universidade pública. E por que eu vou falar exclusivamente da universidade pública? Simplesmente porque eu fiz mestrado em universidade pública na USP e tive uma experiência muito boa que eu quero compartilhar com vocês. Além disso, muitas pessoas, seguidores, não seguidores, me perguntam como você conseguiu fazer mestrado na USP? Qual é o segredo? Então, se você quer fazer mestrado, vem comigo! Bom, dito isso, nesse primeiro vídeo da série, estarei falando para vocês sobre pré-requisitos para quem pretende fazer o mestrado numa universidade pública e os mitos e verdades sobre esse processo. Como este assunto ele é longo, eu preferi dividir em pequenos vídeos para não cansar ninguém e ficar mais claro o assunto. Então, eu vou começar falando dos pré-requisitos. Se você, assim como eu, está determinado a fazer o mestrado, é importante você autoavaliar-se, ou seja, quais são as minhas disponibilidades para isso. Então, com a experiência que eu tive, eu posso dizer para vocês que um provável candidato ao mestrado numa universidade pública, ele precisa gostar de estudar, tá, gente? Então, assim, não é um curso onde você vai conseguir fazer a coisa mais ou menos, né? Dá para conciliar tudo ao mesmo tempo, fazer uma leitura superficial. Não é isso, tá? Por isso é um pré-requisito. É importante que você tenha aquele apreço por estudar, tá? Então, isso é importante. Depois, que você goste de ler, porque o mestrado numa universidade pública vai exigir grandes volumes de leitura sobre o assunto. Então pensa contigo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. Terceira e última coisa muito importante nesse pré-requisito: você tem disponibilidade de tempo. Pessoas, não dá para fazer um mestrado em uma universidade pública de ampla concorrência no processo seletivo e que depois vai exigir muito de você, que você diga, eu estou sempre correndo, não tenho tempo, eu não vou conseguir ler este livro, eu não vou conseguir refazer esse texto, ou eu não tenho tempo para me reunir com o pessoal para fazer um trabalho. Então, assim, o que eu recomendo?
Você, nesse exame de consciência, nessa autoavaliação, veja o que você pode diminuir de trabalho na sua vida para colocar o mestrado. Então, não é possível que você tenha êxito se você acrescentar um mestrado à tua vida corrida. Um exemplo, a pessoa ela já trabalha, tem casa, muitos afazeres, está envolvida com problemas às vezes familiares, né? Às vezes cuida de alguém ou tem filhos pequenos e aí ela quer acrescentar o curso de mestrado. Olha, eu não vou dizer que é completamente impossível, porque as pessoas às vezes conseguem coisas assim incríveis, porém é mais difícil, tá? Seria interessante que você se organizasse para que você colocasse o mestrado e removesse alguma coisa da sua vida que lhe toma muito tempo, tá? Então esse pré-requisito ele é fundamental para você pensar em começar o processo seletivo, que eu chamo. E eu vou explicar isso depois, tá bom, gente? Agora, né, depois desses pré-requisitos, eu entro nos mitos e verdades, tá? Então, sempre que eu comento, eu fiz o mestrado na USP, o pessoal fala assim, mito número 1, eu não tento fazer lá porque me disseram que só consegue fazer o mestrado lá quem veio do ensino público, quem fez graduação em faculdade particular não consegue fazer mestrado público. Não, gente, isso é mito, inverdade. Eu fiz graduação em enfermagem na Uninove e sou prova física aqui de que eu consegui fazer o mestrado na USP. De onde vem esse mito? Vem porque algumas pessoas, às vezes, elas têm insucesso no processo seletivo nas universidades públicas e elas podem atribuir ao fato de que elas vieram de formação em faculdade particular. Porém, onde provavelmente essa pessoa foi reprovada, não tem nada a ver com a sua graduação no ensino particular. Muitas vezes, na maioria das vezes, é porque em uma das etapas do processo seletivo você não foi aprovado. Simples assim, tá bom, gente? Então, tirem isso da cabeça, tá? Não é verdade. O segundo mito que o pessoal comenta bastante. Eu nem tento porque essas universidades particulares têm esquema para quem é aprovado. Em verdade, mito, não tem esquema, gente. Se você quer chamar de esquema, estudar muito, seguir o edital à risca, procurar o programa de pesquisa que você, o programa de pós-graduação que você tem maior interesse, você vai conseguir sim ser aprovado nesse processo seletivo. Então, isso é um mito. Não existe nada por trás, nenhum esquema que possa fazer com que você seja aprovado ou não. Outro mito ouço dizer
que você não consegue fazer o mestrado se você não tiver inglês fluente. Não é verdade, é mito. Por quê? Você pode fazer a prova, o exame de proficiência em espanhol, em outra língua. Então já começa o mito por aí. Não é exclusivamente em inglês. Segunda coisa, é uma prova de suficiência. O que significa isso? Que não vai ser exigido que você saiba ler e escrever em nível avançado aquele idioma. O que a universidade quer saber, o programa de pós-graduação, ele quer saber se você sabe ler numa segunda língua, compreender, fazer a interpretação do texto e responder. Porque durante o mestrado nós temos muitos artigos, livros, materiais em outro idioma, muitas vezes no espanhol, no inglês. Então, é necessário que você tenha pelo menos uma leitura e interpretação daquele idioma. Então, para o processo seletivo, você pode prestar no espanhol, que é uma língua mais próxima do português, né? Mais fácil para a gente compreender. Então, isso também é um mito. Claro que existe o exame de proficiência, você vai ter que estudar esta língua que você escolheu. Mesmo sendo espanhol, se você não lê nada, se você não entende nada, complica, tá? O exame de proficiência, geralmente, eles dão um texto na língua que você escolheu, na língua estrangeira, que pode ser o espanhol, e eles pedem que você responda algumas questões, né? São múltipla escolha, pode levar o dicionário, se bem que não dá tempo de você ficar consultando o dicionário, mas eles permitem. E às vezes eles pedem para fazer a tradução desse texto. Então é justamente para saber se você realmente consegue, né, fazer ter esse entendimento do texto lido. Outro mito: enfermeiro só pode fazer mestrado na escola de enfermagem da USP, ou em enfermagem. Enfermeiro tem que fazer mestrado em enfermagem. Mito, tá bom, gente? Você pode fazer no programa de pós-graduação que articule a enfermagem com aquela área. Ah, professora, explica melhor. Exemplo, saúde pública. Quero fazer mestrado em saúde pública. Eu sou enfermeira de formação. Posso? Posso. Por quê? A saúde pública, ela dialoga com a enfermagem. Vamos para um exemplo um pouquinho mais difícil. O enfermeiro pode fazer mestrado em filosofia? Pode. Eu fiz. Como que se dá isso? A filosofia, ela também dialoga com a enfermagem, porque ela trata, é uma área que trata do ser humano. Ela não trata do corpo do ser humano, da doença física do ser humano, mas ela trata do ser humano como indivíduo que pertence a uma sociedade, que está vivendo ali, tem a sua experiência, passou por situações. Então tudo isso, toda essa parte filosófica do ser humano, ela combina com a enfermagem, porque a enfermagem cuida, ou pelo menos deveria cuidar,
do ser humano como um todo. Então, você pode sim sair de dentro da caixinha da enfermagem e ir para outra caixinha e tentar fazer esse movimento. O que acontece muitas vezes é que o programa de pós-graduação, para te aceitar na área deles, você precisa afirmar isso categoricamente e com muitos argumentos, senão fica difícil. Porém, se você tiver um projeto de mestrado onde você argumente isso de maneira sólida, com certeza você vai ser aceito nesse programa e não vai haver nada que te impeça, tá? Então, isso é um mito dizer que enfermeiro só pode fazer mestrado na enfermagem, tá, gente? Então, todas essas coisas que eu falei até agora são mito, né? E quais são as verdades? As verdades é o contrário do mito. Ou seja, tudo que eu falei já está se referindo ao mito e ao mesmo tempo à verdade. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo que eu estou ensinando sobre mestrado, coloca aí um comentário para mim dizendo: olha, realmente eu pretendo fazer mestrado e quero continuar assistindo os vídeos, as aulas sobre esse assunto. Eu agradeço muito, eu gosto bastante quando as pessoas que assistem deixam comentários, porque dessa maneira eu consigo preparar outros assuntos também. E no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre quer fazer mestrado em universidade pública? Vem comigo! E por hoje é só. Até o próximo!